Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 7 de março, sexta-feira, 30 graus, 7 de março de 2025, 30 graus logo pela manhã, gente. Aí vamos ter 33 graus no meio da tarde, aí a mínima foi 21 logo pela manhã. Então nós temos aí uma amplitude térmica, diferença entre a máxima e a mínima de 12 graus. A temperatura vai subir ainda 3 graus, já está quente demais, mas vai subir mais 3 graus. Possibilidade de chuva hoje, 0%. A umidade relativa do ar está em 39%. Está caindo. Deve chegar abaixo dos 30 hoje novamente. E continuar desse jeito, seco demais, logo, logo nós teremos aí temperaturas e umidade relativa do ar muito baixa, muito parecido com o deserto, né? Então, hoje nós estamos vivendo o verão 2025, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. E passando para poder dar alguns recadinhos, alguns avisos, né? E esses avisos sempre são questionados. Algumas pessoas me questionam, fica falando todo dia, parece que as pessoas não aprendem, parece que não aprendem. Então, preste atenção, limpa a sua casa para que você não tenha dentro da sua casa um criadouro do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua forma mais grave, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então acabe com o mosquito, mate o mosquito, para que você não tenha ou corra o risco de ter dengue perto da sua casa ou na sua casa, tá bom? Outra coisa, limpe o seu quintal para que você não tenha acúmulo de escombros, resto de material de construção civil, telha, tijolos, latas, madeiras, tudo que possa ser um ambiente favorável para ser criador de escorpião. Então, fica aqui o meu recado para que você evite que isso aconteça dentro da sua casa, tá? E o outro recado, não menos importante, ou até mais importante, é que você decida não fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre, tá? Não tira a camiseta para ir fazer caminhada ao ar livre às 14 horas, meio-dia, sei lá, não faça. Entre 10 e 16, fica quietinho dentro da sua casa ou faça exercício dentro de uma academia, dentro da sua casa. Aí tranquilo, beleza, vai dar tudo certo. Você se hidratando bastante, você pode fazer exercício dentro de um lugar onde não está exposto ao sol, tá bom? Está resguardado o direito de ter sol. Então, você aí que gosta de teimar, né? Não teima não, tá? Porque você vai acabar tendo uma insolação ou uma desidratação. Isso não é bacana, tá bom? Não vai ajudar em nada essa situação. Tá bom? Dado esse recado, eu quero ir para a palavra hoje para você. A palavra hoje parece-me que todos que a gente fala isso aí, de gratidão, né? Mas no comecinho aí, é o pão nosso de cada dia. Essa situação de ter o pão nosso de cada dia, na gratidão, que sempre, né? Você vai estar agradecido. Veja o que é que diz o versículo aqui, ó. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas às vezes a gente fica pensando que pão é só isso que está aí atrás de mim, essa imagem que está aí. E não é. O pão que estava se referindo era o sustento, realmente, a força para viver, o ânimo para continuar a caminhada, aquilo que estava para poder sustentar mesmo o dia daquela pessoa. Tá certo que o pão naquela época era algo que essencial. Seria mais ou menos que o arroz e feijão nosso aqui dos ocidentais, né? Nós estamos aqui vivendo dias em que muitos problemas, muitas dificuldades, muitas incertezas estão permeando aí o dia de cada pessoa, e muitas pessoas estão em dificuldades no nosso país, e eu não quero entrar nesse lado de política, eu estou dizendo realmente de situação social, tá? Essa situação social que desemboca uma situação que na maioria das vezes não se consegue conter, né? Então, é um tempo que as necessidades físicas são muito grandes, tá?
Aí vem aquele negócio de dizer assim, ó, primeiro cuida do estômago. Cuida do estômago aí, que são as necessidades físicas. E aí vem esse versículo de Mateus 6,11 e fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o de amanhã? Amanhã, confiando na tua fidelidade, na tua promessa de que não deixaria faltar, nós teremos novamente. Lembra que em Mateus no capítulo 6, versículo 28, acho que é 28 e 30, ou até o 30, é. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Acho que é isso. Tá? Observai que os lírios do campo crescem. Eles crescem. Mas eles não trabalham nem fiam para ter a sua vestimenta. É isso que o versículo está dizendo. No entanto, vosso Pai que está no céu faz isso para eles. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios. Deus está cuidando deles. E se ele cuida assim da erva do campo, que hoje existe e amanhã já não existe mais e vai ser lançada no forno, no fogo, não vos vestirá a vós muito mais, homens de pouca fé. O verso está dizendo, não fica preocupado não. Não fique preocupado. Porque se Deus cuida deles assim, ele vai cuidar de você também. Então tenha a promessa de não faltar o necessário, sabe? E tem gente, porque eu não consegui um carro último tipo, último modelo do ano. Ele prometeu que não vai faltar o necessário. No Salmo 34, versículo 10, o salmista está dizendo assim, os leõezinhos necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Mas é o necessário, sabe? Aquilo que é supérfluo não está incluído nisso aí, não. Um relógio de não sei quantos milhões. Não está incluído nisso, não. Uma corrente de ouro com cristal. Não é pecado, relógio, né? Corrente, nada disso. O que eu estou dizendo é que isso daí não deve ser motivo de oração. O motivo da oração é bem aquele que a gente chama de Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia. Porque aquilo que não é necessário, que é supérfluo, amanhã pode ser que você não precise disso. E aí? O suprimento para o corpo e para a vida, que em Mateus está sendo relatado que Jesus Cristo falou, que estava ensinando, ele estava dando uma aula ali, viu? Capítulo 6 aí de Mateus é uma aula. Quando vem no verso 25 e 26, ele diz assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer, presta atenção, comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que o alimento? A vida é mais do que o alimento, né? Sem o alimento, não tem vida. O corpo é mais do que as vestes? Mas hoje nós vivemos numa situação que precisa se apresentar muito bem, como diria os jovens aí, né? Uma beca arrumada, né? Um negócio. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. E aí vem uma pergunta assim que, porventura você e eu não valemos mais do que as aves, do que os lírios do campo, do que as ervas que estão no campo, que Deus continua cuidando de cada uma delas? E aí o chamado para você nesse momento é justamente esse.
Qual é o seu valor? É você que sabe o seu relacionamento com Deus e o quanto você está valendo. O pão nosso de cada dia que Ele nos dá hoje é para hoje. É como se fosse o maná. O maná de hoje nos dá hoje. Nós estamos precisando só para hoje. Amanhã, novamente, pão novo, maná novo, num tempo de dificuldades e de problemas? Sim. Mas que haverá suprimento para mim e para você, porque o nosso Deus, Ele é fiel e Ele continuará cuidando de mim e de você. Por isso, essa provisão das necessidades físicas, ela também está englobada em umas necessidades emocionais, em provisão de necessidades espirituais, provisão para enfrentar desafios e cumprir a nossa missão, sabe? Temos que continuar, não vai poder parar, a fim de que nós possamos ser perfeitos, né? E perfeitamente habilitados para fazer a boa obra. Então, a promessa que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, não é apenas uma esperança vaga, mas uma garantia de que a divina providência de Deus, alicerçada na natureza de Deus e no caráter dele, e conforme as suas bondades infinitas, riquezas em glória, ele suprirá a minha e a sua necessidade. Simples assim. Esta é uma provisão que não se limita ao material, mas abrange todas as dimensões da vida humana. É isso. O versículo de ontem foi justamente esse, né? Isaías 41:11 ou 41:10, né? 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Tá bom? Não temas, porque Deus está contigo. Não fique assombrado, porque Ele é o seu Deus. Ele te fortalece, Ele te ajuda e Ele te sustenta com a sua destra fiel. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não fica aí lamuriando, porque os céus não respondem lamúrias. Não responde. Céus atende fé, tá vendo aí, ó? Céus atende fé. Ele atende orações feitas com fé. O que movimenta o braço de Deus é a fé de cada um de nós. Tá bom? Então que nesta sexta-feira, início de um final de semana, você tenha fé em Deus e que você consiga, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de problemas, de necessidades, confiar que o Deus da provisão, tá? Que provê pão, sustento espiritual, emocional, físico, continuará cuidando de mim e de você. É assim. Ele continuará cuidando. Ele é fiel e justo. E a palavra dele diz que não é homem para que minta e para que volte atrás. Tá bom? Dado esse recado, eu quero falar para você a respeito de algumas pessoas que eu oro. Hoje já tem mais gente que já tem a listinha aí, né? Então, vamos orar todo mundo junto? Nós temos sim 30 minutos, mas eu não consigo fazer hoje com 30. Eu vou ter que fazer com menos, porque tem muita coisa para poder fazer e correr atrás desse tempo de dificuldade e de problema, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por todos aqueles que estão vivendo nesse momento um luto. Famílias nesse momento estão padecendo alguma dificuldade porque foram enlutadas, que passaram por problemas, por necessidades. O Senhor tem cuidado de cada uma dessas pessoas e nós somos gratos, porque o Senhor é aquele que provê no momento certo, na hora certa, nem antes nem depois.
Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo que entre com providência na vida dessas pessoas, que acalente, acalme o coração, console os corações desses amigos, irmãos que estão vivendo o luto nesse momento. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles, trazendo alegria e fazendo com que essa tristeza, essa amargura, essa angústia seja aplacada agora em nome de Jesus. Eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Aqueles que estão voltando para os caminhos do Senhor. Eu oro por todos aqueles que nesse momento estão vivendo um tempo de alegria e paz sobre a vida de cada um deles, porque aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Neste dia 7 de março de 2025, essa sexta-feira, muitos tomaram a decisão e dividiram as suas vidas entre antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus. Por isso eu te peço, perdoa os pecados, escreve o nome no livro da vida, firma os pés deles na palavra e faça com que possamos ter sabedoria para conduzi-los em conformidade com o que diz a palavra de Deus, para que eles possam ir morar no céu e receber o título, o galardão de serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor dê a cada um deles, a cada uma delas, o poder de serem chamados filhos de Deus. Eu oro pela Dona Maria José e o Emerson, pela irmã Maria Dourado e pela sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela vó Hilda, a vó Luzinete, a vó Tereza e as suas famílias, pelo Eduardo de Piracicaba, pela vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os netos da vó Neuza. Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre essa família. Eu oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. Eu oro por todas as crianças, jovens, adolescentes e adultos que já voltaram para o banco escolar e hoje estão encerrando mais uma semana para recarregarem suas baterias e voltarem na segunda-feira para o banco escolar. Todos aqueles que fazem parte da estrutura escolar, educacional, qualquer que seja a instituição educacional, que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida de cada um desses homens e mulheres que estão trabalhando nessas instituições. Oro por todos os doentes que estão hospitalizados ou não, e aqueles que estão se recuperando em casa, que todos os guardadores, aqueles que são cuidadores, aqueles que estão acompanhando, tenham paciência e sabedoria para lidar com esses homens e mulheres que estão em recuperação de uma intervenção que aconteceu no hospital, numa UPA, aqueles que estão se recuperando de qualquer doença, que seja ela emocional, física, sentimental. Que o Senhor dê graça a cada um desses cuidadores. E eu oro por todos aqueles que trabalham no ambiente hospitalar. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles e a sua família. Oro por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua. Aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Aqueles que estão nesse momento debaixo de uma depressão aguda, grave, que o Senhor os levante e os tire de lá. O teu braço é forte o suficiente, grande o suficiente para que possa retirá-los desse mar de lodo que eles se enfiaram. Meu Pai, eu oro por todos os empregadores, pelos empregados, pelos desempregados. Oro por todos eles. Que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por aqueles que estão no comando dessa nação, federal, estadual, municipal, em todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário. Que o Senhor dê sabedoria para que esses homens e mulheres trabalhem em conformidade com o que está escrito na lei, para que façam dias e tenham dias melhores toda a população desse nosso grande e imenso país. Eu oro agradecido, porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados e nos ajudado. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, uma grande sexta-feira e até mais, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Boa tarde.